Aí. Bom, geração, transmissão, distribuição e consumo, vamos ver rapidamente sobre transmissão, então. Né? Nós já vimos o Sistema Elétrico Nacional. Abre lá para nós umas 2 janelas, por favor. Já vimos o Sistema Elétrico Nacional. Nós vimos um panorama sobre sistemas de geração. Vamos ver como é que essa energia elétrica sai entre aspas, né? Sai da usina, chega até nós e depois para o consumo. Só relembrando que energia elétrica não é, embora lá na primeira fase a gente diga assim, comparem com um sistema de água, o fluxo, a corrente elétrica é a água dentro do tubo, né? A tensão é a pressão. A energia elétrica, ela não sai lá da usina e chega aqui. O sistema elétrico dos elétrons ali, ele é um pouquinho mais complexo. Então a gente diz que essa energia elétrica, ela é sempre transmitida. Por mais que a gente use o termo condução da energia elétrica e tal, tá passando corrente, não tá? A energia elétrica é sempre transmitida, né? Então ela sai de um ponto, né? Esses elétrons, eles são transmitidos de um ponto e chegam de volta e se a tensão é alternada, eles ficam fazendo isso aqui, né? Então é interessante se vocês pensarem na tensão alternada e corrente alternada. A corrente está indo e voltando, indo e voltando. Então essa energia elétrica, ela só é transmitida. Ela não é transportada propriamente dita, né? Então as linhas de transmissão são caracterizadas não somente, mas principalmente pelaquela figura das torres lá, onde nós temos aquelas torres metálicas de altíssima tensão e muitas vezes extra alta tensão, acima de 168 mil volts, são consideradas linhas de transmissão. Existem algumas linhas de transmissão com tensão mais baixa, de 68 kV, né? Mas de maneira geral, acima de 168 kV, extra alta tensão, nós vamos ter as linhas de transmissão. São essas linhas de transmissão que são interconectadas no país todo, né? Não são as linhas de distribuição. Então, aqui tem um panorama de 2000, aqui ó, o horizonte para 2024 das redes de transmissão do Brasil. E assim, ó, aqui estão as principais. Por exemplo, teve um leilão de energia elétrica em junho do ano passado, leilão de transmissão, que tem uma linha de transmissão que vai sair daqui e vai vir aqui assim. Ó. Provavelmente por causa daquele apagão que nós tivemos há algum tempo aí. Então foi, né, uma empresa chamada Taesa venceu o leilão, que vai construir aqui uns 400, 300 quilômetros de linha de transmissão aqui na nossa região. Tem pequenas linhas de transmissão e subestações de energia sendo construídas. Então, aqui estão as principais. Veja que lá em Boa Vista, ó, Roraima, tem uma previsão, ó, de você fazer uma linha de transmissão e conectar o último estado brasileiro que está fora do sistema, ainda que importa a energia da Venezuela. Tá? Não, essa aqui não começou a construção dela ainda. Não. Agora, em junho desse ano, teve o maior leilão de transmissão do país, de todos os tempos. E dia 21 de dezembro vai ter um maior ainda. Né? Vai ter um maior ainda, porque tá tendo muita linha, usina fotovoltaica aqui na região centro-oeste do país que precisa ser interconectada. Né? Então, mais reforço. Mas olha só o tamanho. Aqui, ó, são só as principais, né? A gente não vê as coisas pequenas aqui. Então, imagine o ONS, né? O Operador Nacional do Sistema, controlar tudo isso aí. Né? Não estão
mostrados aqui os geradores, né? Só linha de transmissão, tá? Muito bem. Como é que as empresas de transmissão faturam? A empresa de transmissão, ela não fatura pela, entre aspas, quantidade de energia fornecida. A geradora, quem gera, ele vai faturar pela quantidade, quem que perguntou antes, de potência? Você? Quantidade de potência vendida. Ó, eu tenho uma usina aqui de 50 megawatt de potência e vou produzir 50 megawatt e vou vender 50 megawatt, ou um pouquinho menos, eu prometo um pouquinho menos, sei lá. Né? Então eu faturo por quanto que eu produzo. O distribuidor, a Celesc, como é que ela fatura? A Celesc fatura, que é o distribuidor, por não só a Celesc, mas aqui no nosso caso, né? Quanto que ela vende para nós consumidores. Então, quanto que ela vender para nós, ela fatura. Então, o gerador lá e a Celesc aqui, o distribuidor. E o transmissor, como é que ele fatura? O transmissor só está ligando o gerador com o distribuidor aqui, né? Como é que ele vai faturar? Hã? E o sistema... Aqui, ó, tudo interligado aqui, né? Quem falou? Bem parecido com isso aí. Então, quando tem um leilão de transmissão, a empresa que vence o leilão, se é uma linha nova, ela vai construir uma linha nova. Então, ela vai investir toda um dinheiro bem pesado para construir a linha nova. E ela diz para o governo que vai construir em 5 anos essa linha nova. Então, o governo vai pagar ela para ela construir durante esses 5 anos. Na verdade, ela capta recurso nos bancos para construir essa linha nova. Ela diz que vai começar a disponibilizar a rede dela daqui a 5 anos. Se a empresa séria, a empresa boa, ela dá um gás e entrega a obra em 4. Então, ela tinha previsão de começar a receber somente no 5º ano em diante, ela já começa a receber do 4º ano em diante, porque ela já disponibilizou a linha. Então, esse é um primeiro aspecto. Mas como é que ela recebe? É uma espécie de aluguel, é um contrato fechado no leilão com o governo federal. O governo que vai dizer para ela, ó, você tem o direito de explorar essa linha de transmissão aí por 30 anos. Então, ela leva 5 para construir e 30 usufruindo. E mais 25 usufruindo. Daí ela demorou 4, em vez de ter 25 de usufruto, vai ter 26 de usufruto. Então, ela vai faturar mais. E esse valor é acertado no que a gente chama de receita anual permitida, RAP. O governo paga um valor fixo, claro que é reajustado anualmente, tá? É um valor quase como se fosse um aluguel ali, fixo, para a empresa. E como é que a empresa, o que garante que a empresa vai ter essa receita do governo, essa receita fixa? A empresa de transmissão é obrigada a manter a linha em pé, funcionando. Então, cada queda de energia que tiver, cada perda, tem uma parcela variável que vai descontando desse aluguel. Então, as empresas de transmissão, elas têm tido, aí as que eu tenho visto, 99,6%, 99,5%, 99,7% do tempo sem perda, sem parada, sem desativação da rede. Então, quanto mais tempo ela ficar ligada, é que a gente diz assim, em pé, né? Uma rede em pé. Deu um temporal. Põe a rede em pé rápido aí para você continuar faturando. Senão vai ter essa parcela variável que vai descontando. E
Então, assim, a empresa de transmissão, a obrigação dela é manter a linha em pé, funcionando, durante o período do contrato, 30, 35, 40 anos, dependendo do leilão. Se ela pega uma rede já antiga, então ela vence o leilão para fazer a manutenção na rede, de volta e deixar ela funcionando ainda e tudo mais. Então, ela pagou para ele em 2021 aqui, né? A Celesc, então... Mas não é a Celesc que faz a transmissão. Pois é, mas a Celesc não tinha nada a ver. Tem nada a ver. Uhum. Não tem nada a ver. A Celesc só faz a distribuição. Oficialmente não tem nada a ver. A Celesc não tem. Não, mas claro. É que é um serviço público, né? Então, como a Celesc é um serviço público e a empresa é pública, eles, claro, eles são cobrados bastante. Mas rigorosamente não. Não foi falha da Celesc em si, né? Tinha, mas já tinha. Isso foi em 2021, né? Essa ali. Em 2019 deu um outro temporal, você lembra? Que derrubou. Hã? A primeira opção foi derrubada em 2019, né? Você lembra que. Eu não sei se vocês lembram que deu um temporal gigantesco, mais ou menos na mesma época, foi nessa época de agosto, setembro, que ali em Água Doce, lá em Tangará, derrubou um barracão de empresa em cima de caminhão. Derrubou uma rede elétrica ali, que era a segunda, que era a opção, era a segunda opção, na verdade, né? Que é uma rede elétrica que não ia suprir 100% das nossas necessidades aqui da região, mas ia manter energia. Só que foi derrubada e não foi consertada. Por algum motivo lá, eu não sei exatamente. Daí 2 anos depois, só tinha uma rede, caiu de novo. Caiu a principal daí. Então... E daí aqui, Caçador, a região é fim de linha, né? Porque qual que é a outra cidade próxima aqui? Para a gente levar uma rede de transmissão e enviar energia de lá para cá. A nossa rede ela vem de Videira, vem aqui tem uma subestação aqui próximo de Joaçaba aí e tal, né? Que é interligado o sistema, que daí tem as usinas de Itá, Machadinho, ali Campos Novos, que interconecta todo nessas linhas de transmissão. E daí ali, Porto União, União da Vitória. Porto União recebe energia da Copel, que é encostado com a União da Vitória. Canoinhas, é longe, né? Não tem uma linha de transmissão para lá. Curitibanos, é longe também, né? Não tem uma linha de transmissão ainda para fazer um backup, um anel, né? Então... Tensões usuais, ó. 138, 230, 765 kV. Então, claro, para longas distâncias aumenta-se a tensão. Então, as tensões usuais aí, a de transmissão, e o que eles chamam de subtransmissão, né? Mas na prática a gente considera a transmissão de energia elétrica também, tá? Então, 34.5, 138, ó, essa linha que vem para Caçador de 138 kV, ó, né? A alimentação aqui, 138 kV. Subtransmissão do ponto de vista global aí do sistema interligado nacional, né? O sistema CC. Daí o cara da Dami ali, o Tedesco, eles não podiam fornecer energia aqui da cidade? Aí é que eles não têm capacidade, né? A usina deles é pequena, né? Eu não sei se lá para... daí não sei exatamente como é que ficou, né? Porque, por exemplo, o Tedesco, o nome da empresa ali é a Companhia Bom Sucesso, né? Companhia Bom Sucesso de Força e Luz. Ela gera e o que ela gera já está vendido, né? Eu não sei se para quem que ela vende, aí não sei exatamente. Né? Então, veja, o sistema é todo interligado. Se eu colocar algum gerador na rede, eu energizo toda a rede.
Isso é algo interessante que vocês têm que tomar cuidado quando está em manutenção lá na empresa, por exemplo. Então, imagine que a empresa de vocês está recebendo energia aqui, ó, né? A Celesc sempre toma muito esse cuidado, né? Porque está recebendo energia aqui, você vai fazer uma manutenção na rede aqui. Aí você abre a chave seccionadora lá e deixa essa parte não vale só para alta tensão, baixa tensão também. Você abre a chave seccionadora e deixa todo esse sistema aqui desenergizado. Mas se você tem um gerador fotovoltaico aqui, gerando energia, esse gerador está energizando a rede de volta, né? Esse é o problema de ter vários geradores. Então, qualquer gerador que eu conectar na rede vai energizar tudo. Não vai ter capacidade de fornecer corrente. Uma tensão elétrica para matar pessoas tem, né? Então... Nem sei. Eu sei que eles consomem lá, mas eu não sei como é que eu nunca fui visitar. É dele, né? Lá na que nós morávamos, com energia elétrica em 2006, era da empresa. Aham. E a venda da TDS passava lá na casa. É que ele vendeu energia, né? Tá vendendo essa energia. Muito antigamente, eu sei que aqui em Caçador tinha energia elétrica da companhia Bom Sucesso. Eu não sei nem direito, é uma PCH, né? Mas não sei nem direito a potência que eles têm lá, nunca parei para investigar, né? Esse gerador que fui instalar uma vez no interior ali, era lá em Calmon. Lá numa fazenda em Calmon lá. Aproveitar a queda d'água lá para instalar um gerador. Então nós já falamos sobre os níveis de tensão, né? Maior que 230 kV, extra alta, de 69 a 138, alta tensão. E aqui então uma correção, né? De 1 kV até 69 é média. Eu falei até 32, eu acho, né? Então de 1 até 69 é média tensão. E abaixo de 1 kV é baixa. E abaixo de 50 é extra baixa, né? Agora, do ponto de vista de segurança, nós já falamos sobre isso aqui, né? A NR10 considera alta tensão acima de 1 kV, né? Acima de 1 kV é tudo alta. Né? Tudo alta tensão. Eu disponibilizo tudo para vocês depois, PDF, tá? Distribuição, então. Já vimos a transmissão, a distribuição. A distribuição é essa rede elétrica que nós temos já, tanto na cidade como no meio rural também, né? É linha de distribuição. Elas são caracterizadas por aqueles 3 fios que tem em cima, na parte mais alta do poste lá. Claro que depois, aqui para baixo, tem também, né? Também faz parte da rede de distribuição. Mas a energia elétrica ela é distribuída primeiro, aqui no nosso caso, em 23,8 kV, nesses 3 cabos, as 3 fases aqui, aí vai descer num transformador, então de tempo em tempo, de distância em distância, tem um transformador no poste lá, que é rebaixada a tensão para 220, 380, para a gente utilizar aí diretamente. Então, a rede de distribuição é essa rede que nós temos aqui na cidade, digamos assim. Né? Tá? Então, basicamente aqui, ó, exemplos de rede de distribuição, né? Então, os 3 cabos lá em cima. Aqui, ó, chave seccionadora confusível. Então, cada transformador, então passem a prestar atenção quando vocês andam na rua aí. Cada transformador nos postes é alimentado por 3 fases.
Então, as 3 fases, então, conecta 3 fases, ele tem um isolador aqui só para fixar o cabo, né? Vai lá na chave seccionadora, sai da chave e entra no transformador aqui. Tá? Ah, tem esse fiozinho aqui. Isso aqui é só para amarrar o fio. Né? Então, eu não amarro o fio direto no poste, porque vai energizar o poste e fechar um curto-circuito catero, né? Então, coloca um isolador ali, né? De porcelana, normalmente, ou de plástico, dependendo do modelo, né? Então, quando dá aquelas quedas de energia elétrica, que dá aquelas piscadas de energia, o que está acontecendo? Tem algum curto-circuito na rede de distribuição acontecendo. Pode ser um curto-circuito na alta tensão ou aqui na baixa. E tem lá na subestação da Celeste, tem um relé. Um relé. Que abre o circuito automaticamente quando ele detecta um curto-circuito, uma corrente muito alta. Porque esse curto-circuito ele pode ser momentâneo. Então, fechou um curto-circuito, ele abre o circuito e fecha de novo. Quando ele fecha, pode ser que o curto-circuito tenha passado. Então, para não ter que deslocar pessoas lá para fazer manutenção, ele abre automaticamente. Então, ele faz isso 3 vezes. Deu um curto, ele abre. Aí fecha de novo. Então, quando o relé abrir lá, apaga a nossa luz aqui, né? Apagou a luz. Aí ele fecha, acendeu a luz de novo, abriu de volta. Ou seja, ainda persiste o curto-circuito. Então ele abre uma segunda vez. Fecha a segunda vez. Quando fechar, se ainda tiver um curto-circuito, ele abre definitivamente. Então ele faz 2 tentativas. Deu um curto, abre, fecha. Permanece o curto, abre, fecha. Permaneceu, abre e fica. É isso é assim que funciona o sistema. E às vezes nós temos a queima do fusível aqui, que é aquele estouro que dá quando dá um curto-circuito na rede. Então não é o transformador que estoura. É muito raro explodir o transformador. Pensa, se estourar o transformador, eles vão ter que ir lá trocar. Fica 2 dias sem energia elétrica, até o pessoal trocar o transformador. Né? Uma vez eu vi lá, o pessoal precisou trocar o transformador, né? Tem que ir com o caminhão, descer o transformador velho, esperar vir um novo, colocar lá em cima, fazer as conexões, demora, né? Então, quando dá aqueles estouros, o que acontece? É um fusível aqui dentro que queima. Então, o fusível está dentro desse tubo aqui, é um tubo. Então, aqui é uma chave seccionadora casada com fusível. É o fusível que mantém a chave seccionadora fechada. Quando queimar o fusível, essa chave seccionadora aqui, ela cai aqui. Essa aqui abre mesmo. Daí, por força da gravidade, ela vem para cá e fica aberta. Então, vocês podem observar lá que às vezes fica uma aberta, ou 2, ou até mesmo as 3 chaves seccionadoras abertas, tem 3 fusíveis queimados. Né? Tá? Então, olha só, vem alta tensão, alimenta o transformador. Daí aqui atrás do trafo, está saindo as 3 fases, RST e o neutro. E aqui desce o neutro aterrado para aterrar o neutro no transformador. Então, vai sair daqui do trafo a fase RST, ou L1, L2, L3 e neutro. Esse caso aqui ainda provavelmente é um sistema de trifásico 220 volts. No nosso sistema aqui, nós temos ainda mais um fio, que é da iluminação pública. Né? Então, nós temos 5 fios aqui na nossa rede. As 3 fases, o neutro e a iluminação pública. Então, na verdade, é assim, ó. Neutro, L1, L2, L3 e iluminação pública. Esse sistema aqui provavelmente é um sistema trifásico 220 e não trifásico 380. Então esse sistema aqui não tem neutro. Então aqui deve ser iluminação pública e RST ou L1, L2, L3, alguma coisa assim. Tá? Mas se vocês olharem o nosso sistema, ele tem um fio a mais, porque o nosso sistema é 3 fases mais neutro. É um sistema polifásico a 4 fios, tá?
Muito bem. E tem sido feito agora, recentemente, esse sistema de distribuição aqui, não com os cabos separados. Então, esses cabos aqui, eles são separados, ó, que são cabos de alumínio, provavelmente esse aqui também é de alumínio, só que esse aqui é cabo nu, sem capa. Né? E agora, para ficar esteticamente melhor e mais fácil de instalar também, estão fazendo um sistema de linha de distribuição, inclusive alguns loteamentos novos aí estão com esse tipo de sistema aqui, que é um cabo trançado, né? Todos com capa, as 3 fases de neutro todos encapados, e eles são trançados num cordão único. Então fica esteticamente mais bonito, né? Melhor, tá? Então, ele não gosta de sem ser essas 3 fases de neutro aí, cambiar. Assim, ó, de energia elétrica você tem os 3 lá de cima, que é a média tensão, e aqui em Caçador você tem 5 fios, 3 fases, o neutro e iluminação pública. Então você pode olhar ali, a hora que você sair hoje já, vai ter. Aí mais abaixo aqui tinha o que antigamente era só os cabos de telefonia, telefone, que é um cabo grosso, porque dentro centenas, milhares de fiozinho fininho, né? E agora, junto com essa cabo de telefonia, os cabos de internet, fibra ótica, né? Você pode olhar ali que tudo que tem a mais ali é sistema de telecomunicação. Então, essa infraestrutura aqui, no nosso caso, é da Celesc. Aqui sim, se a tua casa, o teu bairro ficar sem energia elétrica, aí é culpa da Celesc. Se só, né? Porque quem cuida da distribuição da energia, no nosso caso aqui, é a Celesc. Aqui na nossa região, cidade pequena, assim, né, é difícil, né, porque fica visível, tem poucos, né, mas se você fizer um ganchinho e pendurar lá, tá conectado, né, vai dar um mau contato e tal, mas, né, aqui é baixa tensão, né, então o pessoal sobe aqui e, assim, com pouco equipamento de segurança, ou nenhum, só um alicatinho ali, alguma coisa, ele conecta e não tem uma descarga elétrica, né? Não encostando no cabo e no poste, né? Então, 2 fios, ou fase e o neutro, né? Fase e neutro. Então... Eu vi o WhatsApp essa semana, o cara mandou lá. Mandou um funcionário mesmo que não gosta de dispensar, estavam isolando gosta, estavam individual gosta. Mandou o cara subir e cortar um dos fios de internet, que era o último que estava limitado. O cara, funcionário, ele subiu no poste, impossível, chegou lá em cima, prendeu o fio e cortou o fio que segurava o poste. O cara ficou no poste e tudo. Daí parece que ele procurou o intestino, o bichinho e quebrou. Mas o poste estava amarrado com o quê? Estava caindo. Alguém bateu e eu amarrava o poste lá. Eles mandaram que eu não subia para cortar pela internet, eu estava subindo. O que nós estávamos falando os outros dias ali dos procedimentos de segurança. Então, quando você vai fazer um trabalho assim, tem que ter um procedimento de segurança, né? Fez um passo a passo, não é subir em moda louco assim, né? Eu já vi, e esse é mais um caso, assim. E quando a gente dá aula de segurança nas empresas, daí que o pessoal conta histórias assim de cabeludas, assim, né? De morte, de acidente grave. E a gente não tem a cultura da segurança. Quem vai trabalhar aí nas empresas, tem um ex-aluno aqui que trabalha na empresa de telecom, né? Então, assim, faltou internet, o cara vai bem louco lá e tem que botar a funcionar. Mas não é bem assim, né? Então, as empresas de internet, por trabalharem próximo da rede elétrica, também tem que passar por treinamento de NR10. Mas é muito mais a postura tua no dia a dia de trabalho que vai
te garantir um aspecto mais de segurança do que os cursos que você faz. Então, na subestação, a alta tensão, a subestação de energia recebe em alta tensão, da linha de transmissão, né, ou de uma linha de subtransmissão, é rebaixada para média tensão. Né? A média tensão é feita de distribuição. Então, o Instituto Federal recebe em média tensão. Recebe em média 23,8 kV. E a concessionária ou o consumidor, então, no nosso caso aqui, o próprio Instituto rebaixa para baixa tensão e utilizar aqui. Né? Como é que é feita o rebaixamento? Mediante cabines de média tensão, que a gente chama de entradas primárias. Então, quando a gente vai receber energia elétrica em média, a gente diz que vai receber em nível de tensão primária, que faz referência ao primário do transformador. Então, 23,8. Então, quando você vê esse tipo de casinha aqui, né, nas indústrias aí, é porque ali é a entrada de energia elétrica. Ou esse tipo aqui, que é que nós temos aqui no Instituto. Temos esse tipo aqui também, ó. Quando a demanda de energia não é tão grande, é colocado um poste e um transformador no poste, e aqui os equipamentos de medição, né, para instala-se os equipamentos de medição. Então, recebe em média, sai do trafo já em baixa tensão, e aqui dentro tem o equipamento de medição e o disjuntor geral, para desligar tudo, a chave seccionadora. Né? Aqui também, ó, outro exemplo. Na residência, nós vamos ter entrada secundária, a gente vai ter a baixa tensão. Né? Então, a gente vai conectar naqueles fios que eu falei para você de baixa tensão, traz para o padrão, medidor padrão, ou entrada padrão de energia, e vai lá para dentro da residência. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos parar aqui.